13. Divisões mundiais da Igreja. 1. O Evangelho a todo o mundo. Conforme temos visto durante os anos de desenvolvimento da organização da Igreja, a evangelização do mundo não tem sido esquecida. Nos primeiros anos, com poucos obreiros trabalhando e recursos limitados, a América do Norte parecia um território grande demais para ser alcançado pela mensagem. Mas Deus tinha planos maiores e mais elevados para seu povo. Mais rápido do que a Igreja podia seguir, Ele começou a abrir uma porta após outra. No início dos anos de 1900, as grandes áreas das missões estrangeiras haviam sido penetradas e a Igreja estava totalmente comprometida com o evangelismo mundial. Os missionários pioneiros entravam em novos campos, estabeleciam novas missões. Logo havia missões, associações e uniões organizadas. Em 1916 as divisões foram organizadas. Desde essa época tem havido de 10 a 13 divisões mundiais. As emergências apresentadas por novos países e a situação política de tempos em tempos requerem, de vez em quando, que se organize uma nova união ou se reorganize uma divisão. Além disso, há campos que, devido a situações políticas peculiares, dependem diretamente da Associação Geral. 2. Divisões mundiais. A Divisão África Oriental. 58. Foi organizada em 1970 na Conferência Geral realizada em Atlantic City, e reorganizada em 1981 e 1983. Seu território compreende os países do canto leste da África exceto Moçambique. No fim de 1991, havia em seu território 4.098 igrejas organizadas e 1.023.469 membros e uma população de 161.177.401 habitantes. A divisão tem muitos hospitais, clínicas e escolas. Há também 3 casas editoras, asilos e 4 centros evangelísticos. B. Divisão Sul do Pacífico. Abrange a Austrália, Nova Zelândia, Papua, Nova Guiné e Ilhas do Pacífico Sul. Foi organizada em 1922 e tem 1.416 igrejas com 243.692 membros batizados e uma população de 26.490.658 habitantes. Em seu território está o Colégio Avondale, famoso pela forma como a providência guiou a Sra. White para comprar a propriedade e estabelecê-lo. Há vários hospitais, clínicas, sanatórios e postos médicos. C. Divisão Afro-Oceano Índico. Foi organizada durante a Conferência Geral realizada em 1980 em Dallas, Texas. Seu território abrange principalmente os países de fala francesa da África e as ilhas do Oceano Índico adjacentes à África. No final de 1991, tinha 3.548 igrejas organizadas com 862.816 membros batizados para uma população de 300.588.870 habitantes. D. Divisão Euro-Africana. Parte do território desta divisão pertencia às divisões Central e Sul-Europeia, organizadas em 1928. Foi reorganizada em 1971 e, novamente, em 1981 e 1985. Compreende os países do centro e do sul da Europa, norte da África e os países africanos de fala portuguesa, Angola e Moçambique. Possui 4.049 igrejas e 341.148 membros batizados para uma população de 402.056.990 habitantes. E Divisão Extremo Oriente. Organizada em 1919 e reorganizada em 1931 e 1986 com sede em Singapura. Abrange os territórios do Extremo Oriente tais como Bangladesh, Filipinas, Indonésia, Japão, Coreia, Sudeste Asiático, etc. Tem 4.717 igrejas, 856.230 membros e uma população de 793.967.355 habitantes. F. Divisão Interamericana. É, atualmente, a divisão com o maior número de membros. No final de 1991 havia em seu território 1.301.680 membros que adoram a Deus em 4.247 igrejas espalhadas em uma população. 59.
de 204.271.053 habitantes. Essa divisão abarca desde o México, ao norte, até a Colômbia, Venezuela e as Guianas ao sul, além das ilhas do Caribe e das Antilhas. Caracteriza-se pelo fervor evangelizador de seus pastores e leigos unidos. Em seu território, 4 idiomas principais são falados: francês, inglês, castelhano e holandês. Divisão norte-americana. Seu território inclui os Estados Unidos da América do Norte, o Canadá, e as Ilhas Bermudas, Johnston, Saint-Pierre e Miquelon, com uma população total, no fim de 1991, de 277.122.124 habitantes. Tem 4.555 igrejas e 767.439 membros batizados. Em seu território se desenvolveu o movimento milerita e ali surgiu a igreja remanescente para o tempo do fim, tal como a conhecemos hoje. Foi durante muitos e muitos anos a divisão com o maior número de membros. Porém, o fervor missionário desta divisão e a generosidade de seus membros muito contribuíram para o desenvolvimento de campos missionários estrangeiros, fazendo com que fosse superada em número de membros por outras divisões mundiais. A sede da Associação Geral encontra-se em sua região. Há também as 2 editoras mais importantes da organização e as maiores instituições para a formação e treinamento de obreiros para o mundo todo. É, contudo, a divisão base por excelência, de onde saem missionários para o campo mundial. Divisão Sul-Americana. Foi organizada em 1916 na cidade de La Plata, Argentina. Sua sede esteve primeiramente na Argentina, a seguir no Uruguai, e atualmente, em Brasília, Brasil. Abrange 8 países do continente sul-americano desde o Equador até a Antártida. Em seu território 2 idiomas são falados, português e castelhano. No capítulo seguinte voltaremos a nos referir especialmente a ela. No fim de 1991, contava 1.041.868 membros distribuídos entre uma população de 246.734.306 habitantes. Divisão Sul-Asiática. Organizada em 1919 e reorganizada em 1986. Esta divisão abrange o Butão, a Índia, e as Ilhas Maldivas e o Nepal. Tem uma população de 879.700.000 habitantes para 174.047 membros e 864 igrejas organizadas. É a divisão que tem a maior concentração de população do que qualquer outra divisão do mundo. A sede é na Índia e em seu território encontra-se o famoso Colégio Spicer. Divisão Transeuropeia. 60. Esta divisão inclui territórios tão afastados e diferentes uns dos outros como Afeganistão e Paquistão, por um lado, Grécia, Hungria, Polônia, Iugoslávia e Israel por outro, e os países nórdicos da Europa, Islândia, Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Grã-Bretanha e Holanda. Foi organizada em 1928 e reorganizada em 1951, 1980 e 1986. Conta 1.076 igrejas, 68.044 membros e uma população de 324.518.504 habitantes. Esta divisão tem desempenhado um papel importantíssimo na evangelização de alguns países do leste europeu por ocasião da abertura de oportunidades para o evangelho na URSS. Divisão Euroasiática. Foi organizada na Conferência Geral de 1990 em Indianópolis. Compreende o enorme território da URSS, com uma população de 291 milhões de habitantes, 546 igrejas e 37.455 membros. Neste território, Deus manteve acesa a luz da verdade ao longo de mais de 70 anos de regime ateu, de perseguição e intolerância. Hoje assistimos a um despertar sem precedentes entre a população dessa vasta divisão. Nossas revistas apresentam artigos dos milagres que estão sucedendo ali. 3. Campos que dependem diretamente da Associação Geral. Devido a situações políticas particulares, ou a outras causas especiais, certas áreas do mundo são atendidas diretamente desde a sede da Associação Geral, em vez de depender de uma das divisões mundiais. Os campos dependentes, attached fields, são os seguintes: a União Missão do Oriente Médio. A obra nesta união representa talvez o maior desafio que a Igreja possui, pois,
Praticamente, toda a população é muçulmana. Os países islâmicos colocam fortes restrições ao trabalho proselitista ou o proíbem por completo. O sistema social muçulmano condena a categoria de pária da sociedade aos que aceitam o evangelho. Apesar disso, a Associação Geral está desenvolvendo novos métodos e confiamos que, a seu devido tempo, Deus abrirá estes territórios para que também ali, a última mensagem de misericórdia possa ser dada. Líbia, Egito, Sudão, Turquia, Iraque, Irã, Jordânia, Arábia Saudita, Iêmen, Emirados Árabes, Chipre, Kuwait, Bahrein, Líbano, Omã, Qatar são os grandes desafios que temos diante de nós. Esta união foi organizada em 1970 e reorganizada em 1981. Nela, somente 53 igrejas, 5.570 membros e uma população calculada em 271.317.000 habitantes. B. União da África do Sul. 61. Foi organizada em 1902 e reorganizada sucessivamente em 1965, 1983 e 1991. As condições particulares impostas pelos problemas étnicos e políticos, somados às consequências do apartheid, têm afastado este território dos outros países da África. Recentemente, em 1992, os líderes e os membros das duas etnias, o grupo de origem europeia e o de origem africana, decidiram unir-se em uma só organização com o objetivo de marchar unidos e dar testemunho mais poderoso. A União conta 499 igrejas, 62.940 membros e 44.425.978 habitantes. Compreende toda a área do sul da África. C. China. Devido às mudanças políticas e o regime dominante na China desde 1951, não contamos com informes detalhes sobre nossa irmandade nesse enorme país. Quando os missionários tiveram que abandonar a China, tínhamos instituições médicas, colégios, editoras e 278 igrejas e 21.168 membros. Hoje temos algumas informações que indicam que há cerca de 75.000 crentes entre uma população de 1.153.500.000 habitantes. Um extraordinário desafio. Sabemos também que algumas portas têm começado a se abrir lentamente e que a juventude está ávida para receber a mensagem salvadora. Quando o relógio de Deus assinalar a hora certa, a China se abrirá para o Evangelho de forma surpreendente. A Associação Geral está preparada para este grande dia. Capítulo 14. Breve resenha da obra na América. 61.